Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos. Este programa, o Bate-Papo com Geraldo Câmara, que está iniciando na Band hoje, tem 27 anos de atuação ininterrupta, desde que nasceu em 1992, na cidade de João Pessoa. Passou por João Pessoa, passou por Natal, chegou aqui há 22 anos atrás, coincidentemente na Band, passou por outras emissoras, 13 anos na TV fechada, na TV Mar, a quem eu agradeço. E agora, de volta à Band. Que coisa boa. Muito obrigado pela acolhida que eu sei que vai acontecer e vamos tentar levar a vocês o melhor. O melhor que Alagoas tem para mostrar e até fora de Alagoas, por que não? Ok? Então, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, recebendo agora, nesse programa de estreia, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Otávio Lessa. Otávio, que prazer enorme você em mais uma inauguração minha. Ô, Geraldo, é um prazer enorme. Vejo que essas passagens todas só se traduz em sucesso, em cada vez o acolhimento, a preocupação que você tem com, vamos dizer assim, as matérias, as coisas que levantam realmente o Estado, levantam as pessoas no sentido de pensar o melhor, pensar em construir, pensar sempre em fazer acontecer. Porque está tão raro hoje na imprensa, na mídia, no modo geral, né? Porque a mídia hoje que dá resultado, na verdade, financeiro, é aquela mídia que traz só coisas que, vamos dizer, sangue, ou problemas. A famosa marrom, né? Marrom. Então, eu acho, e eu estou sempre aqui com você, porque é nisso que eu acredito, é nisso onde a gente pode crescer, é dessa forma que nós podemos ajudar o Estado, podemos ajudar a sociedade como um todo. É nisso que nós vamos sempre estarei aqui quando houver o espaço para que a gente possa tentar tirar as dúvidas e se colocar à disposição da sociedade. Muito bem. Quando eu convidei você para esse programa de estreia, eu não só convidei o presidente do tribunal, como convidei o meu amigo, como também está convidado para esse programa no segundo bloco, o secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Vocês que têm assim uma maneira diferente de ver a coisa pública. Então, hoje, propositadamente, eu quero puxar de você algumas ações que têm acontecido nessa sua segunda gestão e que são ações muito boas em relação à proximidade da sociedade com o tribunal, aquilo que sempre se falou, e você sempre falou. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos e vou pedir a você para discernir sobre isso. Por exemplo, você entrou naquela questão do imposto de renda, onde os municípios têm o fundo para criança e para adolescentes. Entrou nessa questão, a gente conversa já sobre isso. Você entrou numa questão importantíssima discutida hoje em todo o país, que é a Previdência, e fez um evento dentro do Tribunal de Contas sobre a Previdência. Ontem, sexta-feira, dia 1º, foi realizado um grande encontro aqui, promovido por você no Centro de Convenções, onde se falou muito bem sobre assuntos de altíssima relevância que dizem respeito à educação. É uma nova maneira de se fazer administração pública com um órgão como o Tribunal de Contas, Otávio Lessa? Olha, Geraldo, com certeza. Eu acho que é a forma de você envolver a sociedade e parar de ter dúvida. A sociedade fica com a dúvida, como vai ficar minha aposentadoria? O outro, como é que vai ficar a educação do meu filho? O dinheiro está sendo aplicado, qual é o recurso? Este corte da educação, como isso vai evoluir com relação ao que mais a gente precisa nesse país, que a gente entende que a gente só vai sair dos problemas que nós temos através da educação. A gente precisa educar as nossas crianças. Então, isso são temas que nós entendemos como um todo, o tribunal como um todo, e eu estando agora na presidência, eu tenho que acompanhar isso e cada vez com mais ênfase. Como vamos dar continuidade
aqueles treinamentos itinerantes junto com a Escola de Contas. O conselheiro Anselmo já fechou, nós já fechamos um acordo, e isso é importante porque também nós vamos estar junto dos jurisdicionados, tirando também as dúvidas dele. Eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer, quando você está sentado com alguma responsabilidade com relação à parte pública, você tem que se doar totalmente e no sentido amplo, não se limitando exclusivamente, por exemplo, a gente pensar o tradicional do Tribunal de Perfeitamente. Contas, que é você conferir o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, se aquelas notas conferem. Não, hoje o tribunal é completamente diferente. Nós queremos saber, além disso, claro, a gente quer saber o seguinte, aquela aplicação do recurso, eles tiveram efeitos, vamos dizer assim, bom para a população, o que é que ele traduziu de vamos dizer assim, de resultados sociais. Perfeito. Então, ver o que é que pode melhorar naquilo, a conversar, se aproximar do gestor. Ou seja, nós todos estamos implantando cada vez com mais solidez no Brasil como um todo, o tribunal como o grande parceiro do gestor. Precisamos desmistificar a imagem de que o gestor público ele é, por si só, não é um bom gestor, ele é um mau gestor, ele vai gerir o dinheiro de forma errada, vai desviar recursos. Não, tem muita gente boa. O que precisa claro que sim. é a sociedade está, vamos dizer assim, vestido com a camisa, está lutando junto com aquele gestor, a transparência necessária que ele precisa passar para a sociedade, absorver os problemas da sociedade, daquele onde ele está vivendo, principalmente os prefeitos, onde eles estão vivendo ali naquele momento, e que ele possa traduzir tudo isso em resultado. Verdade. Mesmo que seja pouco, dentro das condições do Estado, mas ele está avançando dentro daquilo que ele tem realmente possibilidade. Então me diga uma coisa, meu amigo, já que você inverteu o processo e já entrou nessa parte que é a parte tradicional também do tribunal. Como tem sido a reação dos prefeitos, a reação até de vereadores hoje, quando sentem que o tribunal é um tribunal mais chegado para solucionar, não para criar problema? Ó, Geraldo, nós temos ido na AMA, que é a Associação Nossa dos Municípios de Alagoas, e a tendência é cada vez mais essa aproximação está chegando com mais força. Ela está chegando a um ponto, por exemplo, agora, essa semana, todos nós preocupados com possíveis gastos da nossa cultura com relação à festa de São João, São Pedro, e que sempre no município, no Nordeste, é como um carnaval, né? Mas nós preocupados com esses gastos, com relação às outras necessidades que possam existir, nós fizemos uma parceria, no primeiro momento, com o Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, doutor Alfredo, doutor Gustavo. Nós assinamos uma recomendação, que nós não podemos especificamente dizer que sim nem que não gastam dinheiro, mas que os prefeitos, os gestores, do modo geral, ele observe e priorize aquilo que é mais importante para a sociedade. Muito bem, uma espécie de esclarecimento. Não faça isso, por esse lado talvez fique errado. Eles avaliar, e não é que está existindo proibição. Punitivo, exato. Não é. Agora, você pode fazer uma festa de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, 50, 200 mil e de 500 mil. Não tem a dúvida. Então você vai de acordo com aquele tamanho que você pode efetivamente gastar. Seu tamanho. Por quê? Por seu tamanho. Você saber o seu orçamento e dizer olha, tranquilamente, e tenho certeza, com o amadurecimento que nós estamos tendo através das mídias sociais, a sociedade, elas estão cada vez mais absorvendo isso de uma forma positiva. Vários prefeitos estavam preocupados que estava havendo uma rejeição da parte política dele, mas quando ele recebeu essa recomendação, conselheiro, foi a melhor coisa que aconteceu. Perfeito. Porque eu estou botando a nossa festa no nosso tamanho. Não, e uma coisa muito importante, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Estadual, investidos desse propósito de recomendação, deram uma belíssima arma aos prefeitos para que eles justifiquem junto aos seus munícipes que a festa não pode ser tão grande. Eu acho, de certo modo, favoreceu exatamente no que o prefeito teme mais, que é exatamente a parte política, os votos que ele iria
teoricamente, né, perdeu ou não. Mas quando você, eu tenho certeza, quando você é sincero, quando você joga com transparência com a sua população, onde você vive, pode até no momento sair chateado. É a mesma coisa quando você diz uma verdade para um amigo. Você tem que ser verdadeiro, porque ele pode ficar chateado naquele primeiro momento, mas com certeza ele vai absorver e vai dizer, puxa vida, essa decisão foi a mais correta. Eu não tenho Por quê? a menor dúvida. Porque eu precisava dar mais remédio no posto de saúde, precisava de atualizar isso na educação. Ou seja, tenho certeza que ele... E vou dizer para os prefeitos, aproveitar esse momento, não se preocupe que vocês não vão perder voto por isso. É claro eu acho que não. que pelo contrário, ele vai ganhar, porque a coisa mais importante que a política precisa aos poucos ir mudando é você passar credibilidade para aqueles eleitores que você tem. E você passou para o prefeito agora uma mensagem fantástica. É aquele negócio dele poder dizer ao munícipe, olha, eu não dei esta festa do tamanho que vocês querem. Em contrapartida, olha aquela escola como eu vou reformar ou reformei. Olha aquele posto de saúde que eu fiz ou deixei de fazer. Exatamente. Não é por aí, Otávio? É por aí, Eu com acho certeza. Que é por aí, não é? E os dançarinos vão ficar um pouco tristes, Com mas certeza. põe um conjunto local, até porque você deixa o recurso na própria cidade. Lógico. Bom, vamos voltar então naquelas citações que eu fiz desse institucional que o Tribunal de Contas está fazendo, que eu tenho certeza que as pessoas estão se imbuindo dessa coisa que você está, de ser institucional também. Então, vamos àquela história daquela campanha que foi feita junto com o Plínio Feitosa, o delegado da Receita Federal. Vamos lembrar como aquilo foi. Olha, Geraldo, foi um desafio que eu queria aproveitar esse momento para agradecer o Plínio. Espero não esquecer ninguém. Doutora Fátima Pirauá, doutor Birajara, doutor Otávio Praxedes, deixa eu ver quem mais. O Tutimés, que agora se engajou também. Isso. E ver se eu não acho que eu não esqueci ninguém. Não, acho que estão aí. As pessoas dos conselhos, os coordenadores dos conselhos e o pessoal dos bastidores foram fantásticos quando eles se imbuíram, e toda a imprensa, no sentido da divulgação, de repassar nos locais de trabalho, tentando desmistificar e passar a credibilidade, que o maior problema era a pessoa ficar na dúvida, olha, eu vou fazer isso. Não, será aí é que eu queria que você fizesse um resuminho do que é a coisa, porque para quem não assistiu ou não viu o que aconteceu, um resuminho do que era. É uma possibilidade que faculta a lei federal com relação a você destinar parte dos recursos que você tenha a pagar ou a receber, tá? Que você possa repassar até 3%, no nosso caso, desse primeiro momento, para a instituição, os fundos de apoio à criança e ao adolescente. Que todo município tem que ter. Teria que ter, mas infelizmente é até bom aproveitar esse momento que os prefeitos só têm 26 municípios com os fundos, vamos dizer assim, legalizados na Receita Federal. Então, mesmo que o morador daquele município queira colocar no fundo do município os valores correspondentes do imposto de renda, ele não pode. Ele vai ter que destinar nesse momento apenas para esses 26. Nós temos 102, ainda falta muita coisa. Mas uma continuação da campanha. Continuação da campanha. Esse foi o primeiro passo, mas eu fiquei maravilhado, porque nós tivemos do ano passado para esse ano mais de 100% de aumento do que foi arrecadado do ano anterior. É verdade. Então isso para a gente eu acho que foi um avanço. Agora está muito longe, ou seja, tem muito recurso ainda a ser destinado exclusivamente para a gente tentar ajudar a tirar essas crianças da rua e o adolescente, para que eles possam ter uma oportunidade real, e ter oportunidade real tendo educação, participando dos esportes, criar, na verdade, uma forma de eles terem atividade o dia inteiro e saírem das ruas, que é o que a gente está querendo. Aí eu faço uma pergunta para o telespectador entender mais ainda a temática e a tônica desse programa. O que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Em princípio. Não, em princípio ele não tem. A gente entrou como... Em princípio não. Não. Nós somos um parceiro porque acreditamos que a gente tem que fazer as coisas independente da função. Eu trabalhei no primeiro momento como cidadão. Perfeito. Mas eu disse, como é que a gente pode, o tribunal, ajudar nisso? Treinando os conselhos que estão habilitados a receber esses fundos, que estão recebendo os fundos, e nós possamos ensinar a eles
a eles prestarem conta à Receita Federal, assinar como prestar conta, que tipo de documento é necessário para aqueles gastos acontecerem. Ou seja, dá toda a infraestrutura de municiar o Conselho, até de avaliar os projetos que virão, para que eles possam realmente ter uma certeza que quando aprovar um projeto, ele está destinado à criança e ao adolescente. E não é só isso, exatamente, que quando chegar no Tribunal de Contas aquele recurso que ele destinou, vai ser aprovado, é óbvio, porque se fez de acordo, vai ser. Claro, as prestações de contas. Não é verdade? Então, é um caminho maravilhoso de institucionalização na sua gestão, e aí a gente continua. O que é que tem o Tribunal de Contas, entre aspas, a ver com a Previdência, com a reforma da Previdência, com o que está aí acontecendo? Vamos lá. Geraldo, é a mesma coisa, nós somos todos lá, somos funcionários públicos, os funcionários que têm menos tempo, que não têm possibilidade de se aposentarem agora, eles estão muito preocupados, e o que mais me aterrorizava é a pessoa ficar sem saber, eu acho que foi isso, aí vem uma fofoca de lá, fofoca de cá. Então, eu acho que a contribuição nossa foi, dentro do tribunal, convidamos a todos dentro do tribunal, ao público externo, que quisesse participarem. A palestra seria no tribunal, foi uma festa maravilhosa, foram os especialistas, até internacional, acho que não sei se era do Ministério Público da Argentina, de Entre Rios, conselheiro de Entre Rios, na Argentina. Mas ele veio falar exatamente sobre a experiência do que foi feito no Chile, na Argentina. Então a gente tinha um debatedor a favor, um debatedor criticando e um debatedor dizendo a realidade do que aconteceu dentro dos parâmetros do que foi aprovado no Chile. Então, foi fantástico, as perguntas surgiram e é essa participação, essa integração com a sociedade. Nós temos a certeza que o tribunal sozinho, ele jamais vai cumprir 100% que a Constituição determina. Mas se nós tivermos a sociedade engajada, no sentido de ser cada um de nós mais um fiscal com relação ao erário público, aquilo que está sendo gasto em cada município desse estado, a gente vai ter uma produtividade maior, nós vamos responsabilizar aqueles que não querem participar da coisa com decência e com a certeza da participação de todos. E eu tenho observado uma coisa na minha área especificamente, fico muito feliz por isso, Otávio, é que a cada evento desse que você tem impulsionado, a imprensa tem dado uma força magnífica. Ela tem colocado todas as notas, todas as reportagens, tudo aquilo que nós queremos que aconteça, e também eu acho que aí entra a grande parceria do tribunal, que tem um trabalho bonito com a imprensa, e a imprensa apoia o trabalho que você faz lá. Então, em função disso, a gente também divulga essas iniciativas de uma maneira muito boa. Então, obrigado à imprensa também. Não, foi fantástico. Esse momento é um momento também de agradecimento. Eu tenho tido um apoio, nós todos, o tribunal como um todo, um apoio maciço com relação às ações que o tribunal está desenvolvendo, com todas as dificuldades que sabemos, não adianta, vamos dizer assim, chorar aqui, mas as dificuldades financeiras que o tribunal tem, a dificuldade de implementar até muitas coisas mais, e nós não temos, às vezes, as possibilidades financeiras para isso. Mas entendemos que nós somos um estado pobre, o governador tem nos apoiado da melhor forma possível, estamos fazendo, vamos dizer, acontecer, e a vida vai ensinando a gente que às vezes você pode fazer as coisas sem dinheiro, com parceria, e parceria é a palavra, vamos dizer assim, de ordem para todos nós, que estamos realizando tudo o que você falou, Geraldo, todas essas coisas e essa programação toda que nós vamos ter daqui para o final do ano, de até continuação dos treinamentos itinerantes. Sem a parceria, nós não poderíamos fazer nada. A CGU está apoiando, o TCU aqui em Alagoas, o Ministério Público Estadual, até o Ministério Público Federal, sempre querem participar de alguma forma, com uma palestra. Eu acho que é isso aí que a gente vai fazendo no ditado popular, do limão à limonada. Essa possibilidade que nós estamos querendo. Não, e a partir daí que tem que acontecer mesmo. Bom, para vocês entenderem, ontem, sexta-feira, dia 1º, aconteceu o outro tema que nós abordamos aqui no princípio do programa, que é educação.
Não precisamos entrar nos detalhes de como foi, como aconteceu, porque, obviamente, que as pessoas que vieram, o César Miola, que é conselheiro do Rio Grande do Sul de altíssimo gabarito, e o José Augusto Nardes, ministro José Augusto Nardes, do TCU, que também esteve aqui, ambos com 2 palestras fantásticas, eles vieram para somar. Então não interessa mais se o almoço estava bom, se não estava bom, não interessa nada disso. Interessa é que eles vieram aqui cumprir missões no estado de Alagoas, provocado por esse presidente que é ousado. E ele vai chamar, realmente, vem muita coisa por aí até o final do ano. Me conta essa história, olha aí, novamente. O que é que o Tribunal de Contas tem a ver com educação? Entre aspas. Olha, Geraldo, esse aí até por convicção pessoal, eu acho que tem que haver tudo, porque todo mundo tem que se preocupar com a educação. Então, a gente tem que lutar no sentido de que, vamos dizer assim, os 25% que são destinados de todos os orçamentos, eles sejam bem aplicados pelos gestores. Porque os 25% é bastante dinheiro. O que a gente precisa é de gestão, de governança. E aí, o forte do ministro Augusto Nardes, que é um apaixonado, a temática que ele lançou livros. Então, e eu tenho por convicção que o maior problema que nós temos com relação ao serviço público, principalmente no setor executivo ou no setor de gestão especificamente de recursos públicos, é governança. A gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa dar cursos constantemente sobre governança. E aí, na governança, é que a gente analisando, e caso a caso, a gente vê que o país, o estado, o município, cada um na sua esfera, ele perde, às vezes, por parar uma obra, porque a gestão não foi suficientemente dirigida de forma correta na contratação. Então, botar pessoas no lugar errado para gerir recurso público. Então, essa dificuldade, e aí esse treinamento e essa experiência e passar essas mensagens do livro do ministro foi muito importante. E o conselheiro Miola, com relação, ele coordena no Instituto Rui Barbosa, que é a nossa parte tecnológica, científica dos tribunais de contas do Brasil como um todo. Ele é o grande coordenador disso, dessa parte de educação, e é uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho, passando para os tribunais, nós repassando para todos os municípios, para todos os secretários de educação, que foi o nosso público-alvo nessa palestra. Eu espero que disso aí eles comecem a raciocinar, ver o que é que precisa. O tribunal vai estar sempre à disposição e sempre eu tenho certeza que de um conteúdo que às vezes é um tamanho, vamos dizer assim, gigante, mas alguma coisinha com certeza ficou na mente de cada um, e de reflexão e de possibilidade de discussão com os outros secretários do estado de Alagoas, em convergir numa sinergia de melhoras de qualquer forma, com dinheiro, sem dinheiro, um ajudando o outro. Como a gente vê hoje dentro do estado, já tem uma mentalidade, uma cultura com relação consórcio de energia elétrica, consórcio de lixo para hoje o estado, graças a Deus, recebi a informação que hoje o estado não tem mais aqueles lixões. Não tem mais. Nos 102 municípios. E como é que é isso? É cooperação. Perfeito. É parceria. Perfeito. E quem é pobre não sobrevive se não for com parceria. Então nós somos o estado pobre, temos que nos conscientizar disso e lutar junto. Cada tema, uma maneira de pegar uma experiência nova e tentar cooperativa, tentar, sei lá, sociedade, fundação, o que seja, mas que você possa reduzir os custos e ter uma eficiência maior naquele serviço prestado à sociedade. Otávio, até aproveitando que a gente entrou nesse tema da educação, e você ainda há pouco disse que uma das suas características é exatamente essa, você fica muito bem quando fala sobre educação, mas também nós temos hoje dentro do tribunal uma menina dos seus olhos que é a Escola de Contas, que sempre foi, né? Inclusive, gestão passada você era o diretor da Escola de Contas. Então, o que é a Escola de Contas para você? Olha, a Escola de Contas sempre é a minha menina dos olhos, exatamente pelo motivo que eu falei no início da nossa fala aqui.
É que eu não acredito que a gente resolva os problemas, a gente saia dos problemas, se não for através da educação. Verdade. Então ela está no nosso dia a dia, dentro da sociedade, no ensino, vamos dizer assim, normal, mas no lado profissional a gente só vai crescer com relação a isso se nós tivermos, na verdade, a escola cada vez mais atuante, tirando vamos dizer, as dificuldades dos municípios, que às vezes ele não tem como recursos para tirar 5, 10 pessoas para encaminhar para Maceió, com diária, com tudo. Então, a escola já absorveu isso, está fazendo a programação dela agora para o final do ano, e nós vamos, dentro do tribunal, apoiar em todos os aspectos. Então, a escola está integrada com o tribunal como um todo, e vamos dizer assim, essa continuação desse trabalho, ela vai ter com eficiência, eu acho que com a presteza que a gente precisa dar a todos os jurisdicionados. E com a certeza também de que nessa gestão muita institucionalização vai chegando. Previdência, educação e por aí vai. Vem muita novidade por aí, não vem, Otávio? A gente vai estar sempre nos atualizando com aquilo, vamos dizer, com o fato do momento. O fato do momento, exatamente. E que a gente possa, vamos dizer, trazer os especialistas e tirar as dúvidas. Perfeito. Entendeu? Que a pior coisa é aquele ouvir dizer, não é mais ou menos, aí vem os fakes. Exatamente. Né? Que aí complica mais a vida do cidadão, né? A gente tem cada exemplo terrível, Verdade. a gente tem, então a gente está querendo dirimir, pelo menos na parte que a gente pode interferir. Eu vou lutar, e eu tenho certeza, o tribunal como todos, os conselheiros, os diretores estão todos engajados nessa mesma linha de ter um resultado, vamos dizer assim, eficaz junto à sociedade. Muito bom. Como engajado conosco, viu, e aqui no nosso programa agora na Band, eu queria lembrar vocês que vocês podem estar no canal aberto da Band, 38.1, para toda a grande Maceió, como pode estar no 18.518 da NET ou no 226 da Vivo. Nossa, mas nós estamos na Bodega do Sertão. Isso aqui é uma irmandade boa também, não é não, Otávio? Que bom receber você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nesse programa de estreia. Muito obrigado, eu agradeço o convite. E como a gente está, coloquei no início, vamos dizer, essa integração com a sociedade, e a gente só vai fazer através da mídia, através do programa. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. E logo depois dos comerciais, eu quero agradecer o apoio do SEBRAE e do SESMAC. Logo depois, nós vamos receber Jorge Santoro, o secretário da Fazenda do Estado de Alagoas. Voltamos já. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.
Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, estreando hoje na Band, que coisa boa. De uma certa forma, até voltando à primeira casa onde nós estivemos aqui quando chegamos em Alagoas. Então, é com muita felicidade que a gente está agora na Band, canal 38.1 aberto, e também na NET, canal 518 e 18, e também na Vivo, canal 226, e por aí vai, no YouTube, e por aí vai. Importante é que vocês nos assistam, porque nós trazemos sempre convidados muito bons, de peso, viu? Tem alguns que são de peso em dobro mesmo, como o meu convidado de hoje, que é o secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Como vai, Jorge? Bem, Geraldo. Que prazer enorme. Prazer estar aqui com você. Eu estou certo, né? De peso também, duplamente. Duplamente. Espero que o segundo melhore no futuro. Mas, Jorge, ser secretário da Fazenda de um estado como o estado de Alagoas, pobre, sem dúvida alguma, mas rico de ideias, rico de gente, rico de vontade, como é isso para você que não é daqui? Geraldo, foi diferente, eu já me acostumei. Os hábitos são diferentes, né? Acho que o Sudeste fica muito enraizado essa questão industrial, essa questão que reúne boa parte do PIB do Brasil. E você tem um outro Brasil, que é o Brasil que está crescendo, se desenvolvendo, e com diversos mecanismos, né, que a gente está vendo agora aparecer, esses empreendedores sociais, empreendedores tecnológicos. Perfeito. São uma galera jovem aí que vai mudar, eu acho, a economia do Brasil, eu acho. Também acho. Eu acho que é uma mudança grande de produto material para produto de ideias. Eu acho que é o que a gente está vendo, essas revoluções todas aí, diversos mecanismos de economia associativa, perfeito, né? Que a gente vê como o Uber, como aqueles aplicativos de celular para pedir comida. Os e-services, né? E-services. Então, de todos os tipos. E a gente já não consegue mais conviver sem eles. Verdade. Né? É um Brasil novo, é um mundo novo, o que é? É os dois, né? É uma revolução tecnológica, de costumes, né? E isso é bom para o Nordeste, é bom para Alagoas, porque isso pode ser grande vocação do Estado, né? Além do turismo, ter esses empreendedores que vão agregar um valor enorme na economia em pouco tempo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora eu pergunto a você, isso muda inclusive os conceitos mais básicos de economia? Temos visto isso, a economia comportamental, que foi os últimos prêmios Nobel todos, foi nessa linha, né? De mudança de comportamento, estudar o comportamento da economia conforme essas questões sociais. Então, acho que isso é uma mudança, sai da coisa matemática puramente e passa da coisa comportamental. Eu acho que essa mudança se reflete muito claramente na economia. Muito bem, e ela ainda é totalmente imprevisível quando é aplicado esse tipo de negócio novo. Ainda há uma imprevisibilidade. Não, mas você ainda não pode fazer a matemática, já pode? Não, eu acho que já pode fazer algumas matemáticas, você consegue estimar isso, esses impactos. Eu acho que é a nova ciência surgindo e eu acho que isso é muito importante para você ver cenários, né? Como é que vai se comportar. É difícil prever, porque você também não é fácil saber o comportamento das pessoas com essas novas mudanças. Tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não vai dar certo, mas eu acho que a evolução é tão rápida que uma coisa suplanta a outra em seguida. Agora, o interessante disso, eu queria te ouvir a respeito, é exatamente quando você vive essa revolução tecnológica de uma geração e meia para cá, ou 2 gerações no máximo, e você vê essa confusão de gerações, umas se adaptando, outras inovando mesmo e outras envelhecendo sem conseguir entrar na inovação. Isso compactua com uma inexistência de desenvolvimento econômico ou é bom o risco? Eu acho que é bom para uma oportunidade. Para quem já está grande, né? Os estados mais consolidados, é um grande risco econômico. Chegou. E para os outros que estão com o desenvolvimento para acontecer, é um momento de grande oportunidade para a gente dar uma alavancada, dar um pulo. Muito bom. Então, a tua visão como secretário da Fazenda hoje, dentro do estado de Alagoas, é exatamente essa. Esse é um estado que pode ser alavancado ainda. Claro, não é a menor dúvida. E está acontecendo isso. Acho que a gente vê isso no dia a dia.
o estado, na área do turismo, a gente vem crescendo ano a ano o número de pessoas que estão vindo a Alagoas, agora voltaram os turistas estrangeiros. Eu acho que isso é um reflexo dessas mudanças aqui no estado, mais segurança, eu acho que ajuda muito essas questões de ter uma saúde um pouco melhor nos lugares, dar mais tranquilidade para o turista e, além disso, esses serviços mais novos e que diminuem custos, né? Como a gente falou agora há pouco, esses aplicativos, hoje você reserva um hotel sem precisar de uma agência. Perfeitamente. Né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Exatamente. Quer dizer, isso para um estado como Alagoas, que hoje começa a ter polos significativos e não mais só sol e mar. Já começa a ter polos de interiorização do estado, não é verdade? Não há dúvida. Que não existiam há 10, 20 anos atrás. Não, hoje você pode ter um jovem em Olivença desenvolvendo um aplicativo que sirva para o mundo inteiro. É verdade. Né? É verdade. Mas eu quis me referir também à questão do turismo em Alagoas, que era muito concentrado no sol e mar. Sim, e hoje não mais. No turismo, hoje a gente tem piranhas, a gente tem um turismo já ecológico surgindo em algumas cidades do interior, como União, o religioso, União dos Palmares. Então, acho que houve uma diversificação dessa matriz e que é muito importante, muito bom para o estado isso. É verdade. Bom, vamos falar então sobre aquilo que sempre foi perseguido pelos governantes aqui em Alagoas e que eu acho que você não comunga muito da coisa, que é buscar uma industrialização de peso para Alagoas. Geraldo, eu não acredito nisso. A gente pode tentar criar mecanismos. Acho que é válido porque a cadeia industrial sempre agrega um valor vertical na cadeia, mas a gente compete com outros estados com maiores condições. Exatamente. Eu acho que a gente deve procurar as vocações do estado. Perfeito. O estado tem vocação para agricultura, tem vocação para turismo, tem vocação para serviços, para tecnologia. Eu acho que... Até para artesanato. Artesanato, eu acho que é uma coisa super importante. Agora, a indústria... Se tiver a oportunidade, a gente tem que agarrar, mas eu não viria como uma panaceia que eu tenho que ter uma grande indústria aqui no estado. Até porque ela não agrega tantos empregos quanto se pode imaginar. Não, hoje em dia as indústrias, pela questão tecnológica, agregam um número de emprego muito pequeno e hoje o estado precisa ter emprego. Emprego. Exatamente. E não vai buscar emprego através da instalação de uma ou de duas grandes... É bom para a imagem do estado. Chegou uma bela indústria aqui, mas não vai passar disso. Não. Eu acho que o estado tem uma questão de logística, ele é bem posicionado dentro do Nordeste, ele tem boas estradas, o que impulsiona negócios de comerciais, como negócios de logística, ou seja, centros de distribuição, atacadistas. Isso tem acontecido no estado, temos atraído esse tipo de empreendimento que gera bastante emprego, gera muita renda, tanto quanto uma indústria. A vantagem da indústria é você que fixa uma cadeia produtiva nova, mas já é mais difícil, mais complicado. Muito bem. No momento que o Brasil hoje mal consegue chegar a 1% de crescimento do PIB, a gente não dá para almejar que vão ter indústrias novas no estado, mas pode ser que no futuro a gente tenha uma mudança nisso. Mas eu aposto muito mais nessa questão tecnológica, trazer startups para o estado que consigam desenvolver produtos, soluções, serviços que vão agregar tão quanto o valor produzido por uma indústria. Você tocou num assunto aí que eu acho que tem uma importância fantástica. Você não fala em indústria, mas você fala em distribuição. De distribuição, a gente lembra que Alagoas está num ponto altamente importante e estratégico dentro do Nordeste brasileiro para a distribuição de produtos, e que nós temos uma cidade como Arapiraca, que pode ser um grande porto seco, e por aí vai. Eu queria a tua visão sobre essa questão de distribuição, de logística, de porto seco e por aí vai. Não, Arapiraca é cortada por duas grandes BRs e diversas outras estradas que fazem um link pela zona do agreste do Nordeste como um todo. Eu diria que Arapiraca, Caruaru e Campina Grande são as cidades que mais vêm crescendo no Brasil nos últimos anos. Verdade. Então, ali ela concentra um número bastante significativo de atacadistas e de centrais de distribuição. Nós temos ali cerca de 2.000 a 3.000 caminhões já fazendo distribuição, não só de alimentos, mas de diversos produtos. E eu acho que é uma vocação.
Por isso o governo está investindo na duplicação da estrada de Maceió a Arapiraca, vai duplicar de Arapiraca a Palmeira dos Índios. Então nós vamos ter já está duplicando de Arapiraca a São Sebastião. Então a gente Arapiraca vai virar mas vai virar ainda um grande polo hoje do país. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não tenho dúvida quanto a isso. Mas será que a própria Arapiraca já tem consciência disso? De que ela pode ser transformada nesse polo? Eu acredito que sim, Geraldo, porque nós temos visto crescer o número de empresas lá. Ao mesmo tempo, o número de empregos na cidade tem aumentado. Perfeito. Ela tem ganho, mesmo nessa crise, ela continua resistindo, né? E, além disso, a gente vê o faturamento das empresas localizadas lá terem aumentado seguidamente. Você tem uma ideia, Geraldo? De 16 para 17 foi o estado que mais cresceu no setor de atacado. E de 17 para 18 foi o segundo que mais cresceu. Muito então, bom. São pulos que nós estamos dando naquela região, que envolve também São Miguel dos Campos. Sim, e com a duplicação vai virar um grande polo, São Miguel e Arapiraca. Verdade. Faz o triângulo quase. Triângulo, né? Praticamente. E fica perfeito sobre. O que é compliance? Compliance, Geraldo. Parece que é meio menina dos seus olhos hoje. Hoje a gente implementou um programa pioneiro no Brasil e com essas quantidades de leis anticorrupção que o Brasil editou nos últimos 10 anos, as empresas todas começaram a implementar esses programas, primeiro com o objetivo de não serem responsabilizados por qualquer ato de corrupção dos seus funcionários. Depois verificaram que isso também ajuda na gestão, que diminui custos, melhora a segurança das transações, dos contratos. E a gente aderiu a isso na Fazenda e começamos a implementar um programa bastante legal, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E estamos já numa segunda fase de implementação do programa, com bons resultados. Temos chamados aí pelo Brasil afora para apresentar. Hoje eu estive conversando com a secretária Maria Clara Bulgarim, e ela está bolando a ideia de implementar no estado como um todo o programa de compliance. Muito bom. E com isso a gente virar uma referência não só aqui no Brasil, mas na América Latina nesse tipo de programa. A gente combinou isso hoje. Basicamente, como funciona? Funciona com um conjunto de regras de conformidade administrativa e tributária. Muito bem. Então, é mais ou menos de unificação. Exato. Você cria políticas, deixa transparente para os seus servidores. Políticas como política de presente. Qual o presente que você pode receber, não pode receber? Uhum. Em que situações você pode? Em viagens, o que você pode fazer? Tem uma questão toda comportamental trabalhada e você trabalha o treinamento, o preparo do funcionário para ele não cair em atos que possam ser colocados como atos de corrupção, atos ilícitos. Então, é um grande programa de treinamento, de conformidade e que, no caso de Fazenda, ajuda muito as empresas que pagam tributos. E nesse programa, a gente chama-se no mundo inteiro de tax compliance, que é o quê? Se o cara está pagando corretamente seu tributo. Muito bem. Né? Então, isso ajuda e a gente está associando esse programa de compliance com um outro programa que a gente lançou no final do ano passado, chamado Contribuinte Arretado. O que é isso? Contribuinte Arretado, é mesmo. Interessante. Por sinal, vamos aproveitar e dizer para o telespectador, quem está na Bahia diz retado. Retado. E quem está em Pernambuco diz arretado. Arretado. Mas a mesma coisa. E a ideia foi, o nome surgiu numa votação na secretaria, e a ideia é diminuir a distância entre o fisco e o contribuinte, ou seja... Acabar com o fantasma. Exatamente, ou seja, a gente tem que estar próximo ao contribuinte, ajudando ele a não fazer coisas erradas. É isso aí. E orientar. A ideia nossa não é punir, dar multa, não é. É fazer orientação. Então a gente criou vários grupos de estudos com os contribuintes e não vai sair mais nenhuma norma da Fazenda sem botar em consulta pública os contribuintes puderem opinar. Já começamos a fazer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aí, para eles entenderem como é que funciona. Norma de pagamento de ICMS com precatórios. Temos um grupo de trabalho que participa, FEComércio, OAB,
e estamos discutindo a mudança dessa norma. Ok. Antigamente eu ia lá, publicava uma norma que é a visão da Fazenda. Era um decreto, quase. Isso, é um decreto. É um decreto. E hoje não, hoje para sair o decreto, todo mundo opinou, depois todo mundo acordou, Muito bom. e aí a gente publica. Isso muda completamente. Não, você começa a mudar a imagem do próprio Estado enquanto aproximação com a sociedade. Não, isso é uma boa prática que faz com que o empresário que vai querer investir no Estado Exato. saiba que ele não vai ser mal recebido aqui. Perfeito. Ele vai ter diálogo, ele vai ter uma condição melhor de trabalho. Agora, você veja que coisa interessante. É isso que melhora a imagem de um governo, a imagem de um Estado como um todo. No primeiro bloco, quando nós entrevistamos o presidente do Tribunal de Contas, e que agora ele vem estimulando, incentivando a discussão de tanta coisa boa, como a própria Previdência, a educação, o TCE na educação e por aí vai, a gente dizia exatamente isso. E eu fazia uma pergunta interessante: o que o TCE tem a ver com isso? Nada, e tem tudo. É a questão que você agora está fazendo, né? O que o contribuinte tem a ver? Tudo. Tudo. Como ele pode contribuir? Não, e na maioria das vezes as sugestões são excelentes, os ajustes são importantes e evitam todo aquele litígio de discussão administrativa e judicial que a gente tem aí emperrando. Você tem uma ideia, Geraldo? Nós temos no país hoje cerca de mais de 500 bilhões em litígio na área administrativa apenas de ICMS. Então, assim, essas coisas podem ser evitadas, podem diminuir. Perfeito. Se a gente conseguir fazer esse trabalho de comunicação, de aproximação. Eu acho que é um trabalho que começou agora, esse ano, e acho que a gente fez uma operação de conscientização nos shoppings, fomos em cada lojista, indicamos o que ele estava errado, orientamos o que ele devia consertar. Então foi uma conversa de orientação. Se fosse no passado, a gente iria lá, estava um auto de infração. Não estava. Vai mudar a atitude dele? Não vai mudar. Não vai mudar. E eu também não vou arrecadar, isso não ajuda a gente. Não tenha dúvida. O que ajuda é esse contato, essa parceria dos dois setores. Você diria que essa é uma gestão de compreensão, acomodação e educação? Não há dúvida, a educação é tudo. É tudo. É tudo. Eu acho que o contribuinte não nasceu sabendo, nem o filho nasceu sabendo. Eu acho que esse processo de aprendizado é dos dois lados. E esse aprendizado é tão importante, é tão rico, que você acaba melhorando não só a arrecadação, melhorando as relações, mas você cria esse ambiente que a gente estava falando, propício a ter. Não por tenha exemplo, dúvida. um jovem lá de Palmeira dos Índios fez um aplicativo, né? E distribui gratuitamente, e que faz uma relação entre todos os contribuintes da Fazenda. Esse aplicativo gratuito, ele consegue acessar os dados da Fazenda e simplificar a vida do contribuinte. Tudo. Muda tudo, completamente. E ele, obviamente, passou a ser partícipe de um desenvolvimento diferente. E outros podem pegar o programa dele e melhorar. Não tenha e dúvida. botar disponível. Isso é muito bom. Jorge Santoro, nós estamos falando de educação fiscal, não é? Exatamente. É por aí, não é? Exatamente. Educação fiscal é um programa fundamental para o país. E você coloca tão bem isso que aqui, já não como o apresentador do bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa Band, mas como o diretor de comunicação do Tribunal de Contas e da TV Cidadã de lá, eu acho que você devia fazer um programa de educação fiscal na TV Cidadã. Vamos desenvolver isso. Eu acho que você devia desenvolver isso. Já conversamos isso com a gerente do projeto na Fazenda, que é a Glácia. Exatamente. Esse programa é muito importante. A gente já tem alguns programas nas escolas. Perfeito. Da matéria de educação fiscal nas escolas. Alguns municípios já estão adotando. Isso. Talvez o canal vai facilitar ainda mais a exposição. Não tenha dúvida. De programa de TV. A ESAF, que é da Receita Federal. Isso. Tem vários materiais prontos, cartilhas para crianças. Isso é muito importante. Explicar qual é a importância de pagar tributo, qual é a importância de ter um documento fiscal, entender para que serve tributo. Acho que tem que ser na infância, para gerar essa cultura, essa conscientização cidadã. Muito bem. Né? Que vai fazer que a gente tenha, no futuro, profissionais que compreendam como funciona o Estado. Funciona, exatamente. É fundamental isso. Agora, me diga, Jorge, qual é a melhor maneira, além do portal da transparência,
de mostrar exatamente onde está sendo aplicado o dinheiro do tributo do contribuinte. No caso do Estado, o ICMS. Olha, o portal de transparência só dá números e programas frios. O que acontece? Pronto, então é isso que eu quero provocar. É muito importante que a gente tenha imagem. Exato. Por exemplo, a gente está fazendo 5 hospitais no estado. É importante que as pessoas vejam aonde estão os hospitais, para que serve, qual foi o dinheiro que foi destinado a eles. Quanto falta. E para aonde eles vão atuar, quanto falta. Eu acho que é um acompanhamento que a sociedade vai fazer um controle, além dos tribunais de conta, além dos órgãos de controle, ela faz o controle social da aplicação dos recursos. Não tenho dúvida que está faltando isso nesse país. E era um projeto que foi desenvolvido lá atrás pelo TCU, e não foi à frente. Eu acho que a gente devia voltar a esse projeto do controle social, de participação, e aí com os meios mais modernos, né, Geraldo? A gente hoje tem lives, tem transmissão via YouTube, tem tudo que a gente não tinha no passado, né? Exatamente. Não, e foi interessante quando você colocou agora, porque você deu um exemplo prático com os hospitais, né? Que estão sendo construídos. Que bom se a gente pudesse dizer assim, aquele hospital da mulher, né? O Hospital da Mulher, por exemplo, ele consumiu tanto até agora para isso. E para terminar, gente, precisa de tanto, a arrecadação não comporta ainda, não está no planejamento ou vai entrar no planejamento. Enfim, um negócio lindo para ser mostrado para o povo. A gente, no programa do Contribuinte Arretado, a gente vai fazer uma visita para conhecer a obra. Eu vou levar um grupo de contribuintes e de auditores lá. Bom. Vamos lá visitar de onde está indo o dinheiro que vocês estão pagando de tributo. Muito bom. Eu acho que é uma maneira também, de divulgar, e a gente vai tentar passar nas redes sociais essas visitas. É aquele negócio, é a socialização do tributo. Mostrar, puxa, cadê aquela minha partezinha? Tá ali no hospital. Tá ali, mas tá mesmo, tá. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho. E dá uma repercussão, até pelo esforço do trabalho dos auditores, e do outro lado os contribuintes que estão se apertando ali para pagar o tributo. E você falou um negócio também muito interessante. É a hora em que você começa a valorizar quem trabalha com o assunto também. Claro, não é a menor dúvida Como a disso. história do professor. O professor não é valorizado. Até que ele é aqui, né? Até que no Estado ele tem um bom salário, etc. Mas ele precisa de muito mais. Então, é a mesma coisa com o contribuinte. Poxa, se valorize. Você é parte integrante da construção do Estado. Não há dúvida disso. Você vai ver uma duplicação de uma estrada e ele contribuiu com o trabalho dele. O contribuinte também, ele tem que participar. Eu acho que ele opinar. E hoje, com esses mecanismos todos que nós temos aí, ainda estou aprendendo, Geraldo, que eu sou meio antigo, e live, eu não sei o quê. Então, assim, essas coisas todas, e o governador cobra muito da gente isso, para a gente divulgar os atos que a gente vem fazendo. Isso acaba ajudando de uma maneira ou de outra a chegar a informação às pessoas, mas não dá também para abrir mão da comunicação tradicional. A TV, o jornal impresso, as mídias tradicionais são fundamentais. Não tenha dúvida. Me diga uma coisa, dentro de 3 anos e meio, como é que você vislumbra o Estado de Alagoas sob o ponto de vista econômico? Eu acredito que a gente vai estar melhor do que hoje. Mas o nosso problema de visualizar, Geraldo, é que a gente está passando por uma grande crise no Brasil, né? Que veio sendo carregada, a gente achava que esse ano ia sair, não estamos saindo, e isso atrapalha um pouco o Estado, sabe, Geraldo? A gente tem os indicadores econômicos do Estado tão firmes, do PIB de Alagoas já cresceu mais que o do Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil não está reagindo. Aí fica segurando. E está segurando esse desenvolvimento. A gente vê isso aí nitidamente, né? A gente deu um pulo, acho que o Nordeste como um todo, e agora a gente entrou numa fase de estagnação nos últimos anos, no país inteiro, até um retrocesso. A gente espera que com essa mudança de reforma de Previdência, talvez saia uma reforma tributária bastante interessante, está no Congresso, um projeto bom de reforma. Está sendo já discutido. Já, eu participei dessa discussão tem uma semana atrás. Eu acho que se a gente conseguir ter essas mudanças, pequenas mudanças, parece que o Banco Central vai anunciar hoje um conjunto de mudanças microeconômicas importantes. Então,
Não é a reforma da Previdência só que vai resolver Claro nada. que não. São diversas pequenas mudanças que vão ajudar o Brasil. Olha, você toca num ponto maravilhoso, exatamente. E o que mais me preocupa, enquanto brasileiro, é que o brasileiro julgue que a reforma da Previdência seja a salvação da pátria. E não é. Não é. Sozinha não é. Ela sozinha, ela só vai ajudar a diminuir o tamanho do problema para o futuro. É verdade. O que a gente precisa são essas pequenas mudanças Verdade. que gerem um ambiente favorável a trazer um investidor de fora. O que você quer dizer para o meu novo telespectador da Band? Foi um prazer estar aqui, Geraldo. Acho que o programa é importante para dar essa informação. Gostei muito dessa abordagem nossa aí dos empreendedores. Perfeito. E essa coisa nossa de divulgar do controle social, acho muito importante. O contribuinte arretado e a aplicação do compliance na Fazenda tem ajudado bastante nisso. E eu acho que a gente tem que avançar mais nesse contribuinte arretado para a gente poder se aproximar cada vez mais do contribuinte e, com isso, a gente ter recursos suficientes para financiar esses investimentos no Estado. Perfeito. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por você ter vindo ao nosso programa. Nosso programa de estreia na Band, apesar de já termos, como já dissemos, 27 anos no ar, ininterruptamente, desde João Pessoa até aqui, 28 mil entrevistados, então vamos continuar com ele, e eu vou terminar o programa como eu sempre terminei, porque me dá a maior sorte do mundo, aqui na Bodega do Sertão, e eu vou terminar dizendo, obrigado a você por ter vindo, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer o encontro está marcado. Até lá, gente, obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.